questão da formação do problema, vamos assim fazer um rastreamento histórico. Você tem, normalmente, a idade de começo é 14 anos, 14, 15 anos. Por que razão? Porque aos 14 ou 15 é que um adolescente ganha liberdade, ele tem uma margem maior aí de movimento geográfico, ele vai para uma festinha, então, aí ele vai fazer do jeito que ele quer, não ocorre antes, porque a família tem um poder, que ele administra ele, não permitindo uma série de coisas. Mas aos 14 ou 15 anos você não é obrigado a ser liderado. E aí ele vai exercer seu direito de ser louco. Ele se preparou para isso ardilosamente durante seus primeiros 10 anos ou 12. O ambiente familiar, as relações no ambiente familiar é que vão formar as suas necessidades, suas frustrações, as dificuldades entre o que ele quer e o que ele consegue. No momento adolescente da vida, as pessoas são extremamente imaturas. Elas sofrem por coisas muito pequenas, porque elas não estão formadas ainda. Então um apelido, por exemplo, é uma coisa que vai afetar profundamente uma criança, um pré-adolescente. E esses níveis de insatisfação vão ficar acumulados e ele vai usar droga e beber, usar uma substância alteradora e se sentir outra pessoa. Então o papel da drogadição, do alcoolismo, é um papel de transformação para quem tem problema. Quem não tem problema não vai usar o álcool, por exemplo, que é uma droga mais social, para fugir de coisa nenhuma, vai usar como deleite. Tanto é que o álcool não é proibido, porque a maioria das pessoas que bebem fazem sem problema nenhum. Agora, essa situação da carência do jovem, do adolescente, é uma situação por que passam praticamente todos nós, todos os jovens. E nós, aí parece que é um diferencial que faz com que a gente não consiga ter uma proteção para evitar de fazer experiências, de atender a curiosidade com coisas que a gente já tem uma ideia de que ela pode trazer algum resultado negativo para a gente. Parece que outros adolescentes, outros jovens, tem algum tipo de freio, moral, inibitório, aí, que permite com que ele consiga se proteger. Alguns não chegam mesmo a certas experiências. Eu, por exemplo, fui um garoto, um adolescente, que eu resolvi experimentar tudo que fosse possível. E algumas coisas até o limite do que eu pudesse. Se fosse uma aventura, fosse uma ideia de correr um risco grande, Tem um livro do Milan Kundera, que chama Insustentável Leveza do Ser. Ele tem uma imagem, ele não estava falando sobre drogadição, mas ele estava falando sobre vertigem. E eu tenho vertigem de altura, por exemplo. E ele diz assim, o problema da vertigem não é o medo de cair, mas o desejo de cair. Percebe? E aí eu me lembro que uma vez eu estava em São Tomé das Letras, e perto de um grande precipício, e eu queria ver lá embaixo, eu queria ir lá e experimentar aquela sensação, mas ao mesmo tempo eu tinha medo. Mas eu fui aos pouquinhos me aproximando e olhei para aquela altura toda lá, mas eu tive que me afastar, porque, para dizer a verdade, a minha vontade era pular de braços abertos para aquilo. Tem uma questão aí que está aí dentro daquilo que você falou. O que libera o dependente para as suas primeiras experiências? Existe um estado físico de predisposição, sem o que não dá para entender por que dentro de uma família, duas pessoas criadas da mesma maneira, submetidas às mesmas verdades, elas vão exercer o seu direito de viver de uma maneira diferenciada. Por que um vai ser dependente de substâncias e outro não? É físico, tem que ser físico, tem que haver uma predisposição, não tem como entender esse problema se não for por aí. Então aquela história que os pais dizem, faça que nem seu irmão, a sua irmã é balela, são conselhos inúteis, não servem para absolutamente nada, que quando um pai fala para dois filhos diferenciados a mesma mensagem, o dependente não pega, porque ele é diferente. Então, quando eu vou iniciar, eu vou ter uma recompensa muito grande da minha atitude. Quando eu uso, eu vou me sentir muito melhor do que aquilo que eu era, eu me desloco. Então, a dependência, ela é um ato de mudança. Eu mudo para melhor. Então, esse mudar para melhor, se o físico acolhe essa atitude, de repente eu vou voltar à experiência. Foi bom, repete. Coma picanha,
como qualquer outra coisa que possa me embevecer de prazer. E eu vou exercer isso ad infinitum, até enlouquecer. Enquanto eu não entender como é que funciona esse processo, eu não vou conseguir desarmar. Se não souber como funciona, não consegue desarmar. Então você tem um estado de ignorância profundo, muito grande, que permeia o assunto. O senso comum acaba complicando tudo, porque as pessoas falam, não tem Deus. Aí pega o sujeito e leva para a religião, e o cara fica lá na religião e não acontece nada, ele fica algum tempo lá, depois ele vai usar droga de novo. Não é isso? Coisas que podem nos dar prazer, né? Tem muita coisa que nos dá prazer. Um abraço dá prazer, um beijo dá um prazer, né? Mas no adicto, no dependente químico, está sempre relacionado a uma questão também de perigo, de morte, de pobreza, de desgraça, né? Porque nós não somos inconscientes de que essas coisas todas podem acontecer. Não é? Elas estão ali, elas estão presentes também, né? Você tem um prazer por um lado, mas você tem um risco muito grande do outro lado também, né? E essas coisas estão juntas, andando juntas e causando, acho que uma sensação de atração muito forte, né? Eu tô falando daquela mesma ambiguidade, né? O medo de cair e o desejo de cair. Estou sempre correndo algum risco, né? Por que eu sinto dessa forma as coisas, né? Ter mais satisfação em alguma coisa. As coisas normais da vida não me deram muita satisfação. Nem o uso de droga depois também não me deu muito. A busca pelo prazer incessante foi sempre muito árdua, foi sempre muito intenso. Eu sempre quis mais e mais e mais e nunca estava satisfeito. Embora as consequências fossem essas mesmo, de morar na rua, de passar fome, dane-se. Parece que o valor para mim, eu valorizo mais a recompensa do que o próprio ato de trilhar um caminho de trabalho, de esforço, de história. A minha história, a construção da minha história, eu não tinha um sentimento como recompensatório, não era recompensatório. O sentimento de conquistar alguma coisa, né? Eu gostava da sensação ou falsa sensação de felicidade que cai naquela coisa que você falou do mito da felicidade, né? Na verdade, né? Você acha que o adicto é preguiçoso, preguiça enfrentar o esforço necessário para encontrar lá na frente a recompensa, a gratificação que a vida pode dar, sim, mas através aí de uma construção que é demorada, que o adicto não tem paciência. Vou responder em cima da minha própria experiência e da experiência de um monte de gente que eu conheci ao longo da minha vida. Por exemplo, eu e outras pessoas, a gente não faz uma opção por uma vida sem substância por conta de conquistar alguma coisa. Eu acho que é muito mais uma atitude de deter um processo que já deteriorou, deter um processo que exauriu. Eu não tenho mais condições de continuar. Então eu não paro porque eu quero uma vida melhor, eu paro porque aquilo se tornou impossível. Eu acho que esse é o grande ato fundador de uma vida diferenciada. É claro que depois, limpo, sem substância nenhuma, eu vou estar dentro de uma chance melhor. Agora, eu gostaria de colocar uma questão aí, que eu julgo ser muito interessante, que é a questão da mudança. Você vive 50, 60, 70 anos em cima desse mundo aqui e há grandes momentos de mudança, onde você muda de cidade, de casa, né, muda a sua geografia, você muda de relacionamento, você muda de trabalho, você está numa empresa trabalhando há anos, de repente você é despedido, é um trauma muito grande, toda mudança é traumática. Mas há mudanças que precisam ser feitas. Por exemplo, há casais que não se toleram, eles precisam deter o casamento e cada um seguir para o seu lado. E a dependência é a mesma coisa. Ela tem um tempo de festa, onde você curte pra caramba, tá tudo muito bem, se me transforma, me torna melhor. Depois, na época dos prejuízos, e o prejuízo ele vai ser definido pelo tipo de escolha que você faz. Dependendo da droga que você escolhe, você tem um tempo maior ou menor para navegar na sua transformação, na sua loucura. Então eu penso assim, o início de uma vida diferenciada, ele se dá por não ter mais possibilidade de continuar com a vida antiga.
E aí eu vou descobrir que eu sou uma pessoa, né, que tem qualidade e tudo, e vou elevar minha estima, né, e vou me transformar numa pessoa melhor. Eu achei interessante, né, porque a adicção, ela leva a gente para um fundo de poço e você fica muito pobre, né, pobre de tudo, não só financeiramente, mas pobre de recursos mentais, pobre de recursos espirituais, de toda a natureza, né? E quando você chega nesse ponto que você diz que aí há um esgotamento, né, se você não tem ali uma reação, né, uma inflexão, né, naquele momento ali, a coisa realmente vai se acabar. Mas por outro lado, quanto mais fundo você foi, a cada passo que você está voltando para cima, né, o retorno, se você conseguir ter sensibilidade suficiente, você aprecia. Hoje eu fui ao Poupa Tempo e tirei um RG novo, né? Eu olhei pro RG novo e fiquei comovido, cara. Então, essas coisas interessantes, né? Então, se você conseguir ter sensibilidade para isso, você vai encontrar, as pessoas falam, tem que encontrar prazer nas mínimas coisas, mas isso não pode vir do nada, né? Vem pra gente de uma experiência desastrosa. E cada coisinha que você vai conquistando, que vai aparecendo de bom, de positivo, vai ganhando outro sabor à vida, né? Pegar um RG no Poupa Tempo, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, seria um aborrecimento, percebe? No entanto, pra mim, eu quase chorei. Olha, deixa eu ver. Bota isso. Não, bota. Ah, moleque! Nossa, aí, sabe? O antigo já foi. Depois que a gente para de usar, aí a gente fica extremamente em busca ainda do prazer, né? Ainda, academia, eu gravei muito esse vídeo anterior, né? Corpo, grana, álcool, droga e festa. Exatamente. Corpo, grana, álcool, droga e festa. E aí eu fico atrás disso. Eu fico em busca disso aí incessantemente, sem uso de droga já. Eu começo a dar valor nessas pequenas coisas, de que maneira? Aí a vida proporciona aí um relacionamento até legal, umas coisas bacanas, umas coisas também pra enfrentar, encarar e de repente a superação também me traz um determinado sentimento de prazer, mas ao mesmo tempo eu não posso ser movido por isso, como era antes. Eu só era movido por essas coisas, e a construção da história, algumas coisas não fazem sentido para mim, né? Pessoas como vocês, como o Nelson, como pessoas que passaram na minha vida, são extremamente satisfatórias para mim hoje. Fazer um vídeo aí desse aí pra rapaziada que tá assistindo pra gente é extremamente satisfatório para mim. Eu vou, puta de um trampo e tal, edita, manda pro site, divulga, troca ideia e responde os comentários dos caras. Mó barato, né? Comenta aí mesmo, que é legal. Pô, isso é extremamente satisfatório. É um hobby que de repente até achei, e o trabalho que eu faço, enfim. Aí as coisas vão começando a tomar sentido. E o prazer vai ficando um pouco menos acima na escala de preferência, né? A gente fica esperto, né, com relação às coisas que possam facilitar o retorno ao uso. Vasos comunicantes, né, de repente atitudes ou algumas situações podem me transformar num usuário de substância novamente. Eu acredito que, para começar, não tem como deter o processo, porque o começo nunca tem cara de fim. Se o começo tivesse cara de fim, ninguém começava. Então são fases que a pessoa vai viver dentro do problema e ela própria vai construir ou não a sua defesa, né? O antídoto para mim poder parar é a experiência de continuar. Então hoje nós temos N comunidades terapêuticas. Tem mais as cidades em que tem mais comunidade terapêutica e clínica do que boteco. E as pessoas estão aí internando a revelia, né? Centenas e centenas de pessoas internando a revelia. Quem acaba sustentando esses empreendimentos são as pessoas que não conseguem parar. O dependente que para na primeira é um cara que não é rentável para uma comunidade terapêutica. Se o único requisito para mim conseguir ficar limpo ele está no fato de eu aceitar que eu perdi, ninguém pode ser levado à perda por um argumento discursivo, né, pela conversa, pela fluência do discurso.
eu vou ser levado à derrota pela minha própria atitude. Então eu preciso militar na loucura para poder sair dela, não tem outro jeito. Mas pode ser que a pessoa internada, ela entre em contato com o discurso correto, porque também ocorre o seguinte, tem muitas pessoas que têm muitas internações e a maioria não serviu para nada. Porque é muito importante que as pessoas que abordam o problema tenham inteligência suficiente para ajudar aquele cara que está ali. Porque, pô, se eu colocar para ele um monte de coisa que não vai servir para absolutamente nada, ele vai ficar feliz naquele momento, mas vai usar droga de novo. O argumento para poder resgatar, ele tem que ser inteligente. O que há no mundo de mais eficiente para poder ajudar dependente? Então pegar isso e aplicar na vida das pessoas. Os argumentos eles podem ser inteligentes e a gente não é burra, a gente sabe escutar o que é inteligente, né, e percebe que aquilo faz todo sentido, né? Mas retornar muitas vezes a um tratamento, tentar muitas vezes alternativas, toda forma de abordagem aí do problema da adicção é importante porque tem um momento daquele adicto, né? Eu lembro que alguns anos atrás, 15 anos atrás, 16, sei lá, em que eu em São Paulo, vivendo em São Paulo, morando na Vila Madalena, um bairro com para mais de 100 bares, e eu estava com um problema muito sério com álcool naquela época. Eu fui fazer psicoterapia com uma psiquiatra renomada em São Paulo, e um dia ela falou para mim: pô, Guaraci, você não consegue apreciar um pôr de sol? E eu achei que ela estava me sacaneando, estava tirando uma com a minha cara, porque para mim, eu estou morando em São Paulo, vivendo naquela loucura, naquela cidade grande, eu pensar em pôr de sol, eu não ia pensar em pôr de sol nunca. Mais recentemente também, uma outra psicoterapeuta, eu estava vendo já um momento melhor, ela falar para mim: poxa, você está sentindo aquela coisa assim dentro de você, gostosa, quente? Eu achei que também ela estava ficando maluca, né? Porque não fazia sentido para mim. Essas coisas começam a fazer sentido, talvez depois de um tempo limpo, né? Comecei até esse bate-papo aqui. Em algum momento pode ser que ele acredite. Por exemplo, o cara que vai ver esse vídeo aqui, por exemplo, são pessoas que passaram pelo problema, né? E hoje estão lidando de uma maneira diferente. E a gente diz o seguinte: pô, é prazeroso estar aqui entre amigos, né? Entre pessoas que se identificam por diversas maneiras, né? E ele pode ser que não vai acreditar hoje, mas amanhã pode ser que ele comece a perceber ou sentir, né, como isso é bom, né, como isso é gostoso. Eu não digo que seja ineficiente, eu acho que tem seu valor. Por exemplo, internação, no momento em que a pessoa não está em condições de entender, de entrar no processo. Mas eu acho que assim, o discurso tem que ser objetivo. Você pode estar dentro de uma internação e essa internação ela só tem a validade de salvar a sua vida. Se, por exemplo, você for usuário de uma droga indigente, que é o crack, então está tirando você da rua, está tirando você da indigência. Se você está com meio fígado comprometido pela cirrose hepática, está tirando você da morte. Eu acho que a internação ela tem o seu valor, mas isso tem que ser dito. Eu não posso chegar para você e falar: nós, enquanto instituição, temos condições de recuperar você. Isso não existe. Eu posso entender o seu quadro e ajudá-lo naquela necessidade sua naquele momento, mas isso pode estar muito longe de um momento formador do desejo de parar. A clínica, a comunidade terapêutica, ela é um método de fazer com que o cara, na minha opinião, tá? Parece que os passos dentro da clínica, os 12 passos de grupos de anônimos dentro das clínicas, fazem um papel também da pessoa conhecer, obviamente, e se aprofundar, e aí vem a esperança que os consultores de dependência química, técnicos, né, seja lá a denominação que for, vem trazer essa esperança pro cara que está internado. Traz um conforto, fala: porra, tem como, vamos aí, né? Dá pra ficar limpo e tal. Só que o cara tá no âmbito de internação, né? E como o Sérgio havia falado no outro vídeo, que a somatória total, né, dos amores, das abordagens
com o amor que o cara teve e tudo mais, isso aí faz com que fica tatuado no coração da gente, né? Só que a clínica, ela parece que só tem um papel, os 12 passos dentro da clínica parece que só tem um papel, confortá-lo para que ele continue dentro da clínica, só, mais nada, entendeu? O cara fica na clínica, oh não, porque porra, minha mãe, meu pai e tal, meu tio sofreu acidente, meu, primeiro passo, o cara joga o programa contra o cara, né? Ou a favor também do conforto do cara, entendeu? Mas assim, não que isso não seja verdade, de que o cara precise praticar os passos lá dentro. Só que o contexto é completamente diferente na rua. E não adianta nenhuma clínica querer enganar a sociedade falando aí que não, nós temos um puta método. Tem um método aí que faz com que o cara pare e entrega pra família. Agora, se a família estiver doente, que nem a grande maioria fica, e aí quer recepcionar o cara aí com faixa, bolo, né? Faz aquele puta de um churrasco, chama os amigos, né? E joga o cara pro buraco de novo. Às vezes, muitas vezes inconscientemente quer que o cara vá usar, né? Porque o cara sai mais barato usando, que interna, gasta o quê? 1.500 conto? R$1.000 por mês, sendo que o cara na rua gasta 3, né? Muitas vezes. Então, enfim, né? Sem entrar nesse mérito também da família, mas a clínica ela faz esse papel, na minha opinião. Se é a primeira internação do cara, ótimo. Eu acho que a primeira internação é válida, a primeira até a segunda. O cara vai, passa tradição e conceito, e o máximo que dá pra fazer aí, acho que é até chegar no quinto passo, o cara sentir um pouquinho da experiência do programa. Agora, a clínica vai falar que o método deles é o melhor? Eu acho que não. Eu acho que existe um programa para a vida toda, né? Que ela é baseado, se for baseada nos passos, pode ser que dê certo, né? Mas tem que deixar isso muito claro para a família. Você não pode enganar, usufruir de repente da ignorância da família. Você usufrui da ignorância da família, porque ainda a família é ignorante acerca das comunidades terapêuticas, porque é um trabalho recente no Brasil. Agora, daqui a pouco não vai ser mais. Aí estão surgindo ambulatórios pós-internação, pós-tudo, né? Aí daqui a pouco está surgindo uma série de coisas. Tem casa moradia, daqui a pouco tem condomínio moradia. Daqui a pouco é cidade moradia. Então, tem uma dictolândia, né? Uma parada. Boa, na mosca. E aí eu me enquadrei no meio, onde tem os companheiros. Vinculado também a uma clínica? Só que dentro da clínica tem o quê? Companheiros, pessoas que passaram por problema. E aí eu reconheço a minha inabilidade de dar com a vida, que o programa vem mostrar isso pra mim. É só isso. Agora, essa foi uma opção minha. Isso nada impede do cara começar a trabalhar e também continuar frequentando o grupo e se dar bem. Então não é clínica. É nóis. É nóis Futebol Clube. Fala em é nóis. Então a gente vê aí a mesa repleta de cafés. Ninguém normal aqui. Tudo maluco. Ninguém normal, não leva muito a sério. Bom, vamos fechar esse café com adicto, roda adicta, café temático, tudo junto aí, beleza? Valeu, rapaziada. Obrigado pela presença. Faz aí.